Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos, Deus abençoe a sua vida neste dia. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em seguranças e firmes na fé. Nesses tempos difíceis, nós precisamos ter um espírito forte. E a oração, juntamente com a leitura da palavra de Deus, são fontes da espiritualidade cristã. Elas se completam e nos colocam em diálogo com Deus, em relacionamento com Deus. Através da leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, Deus fala conosco e através da oração nós respondemos a Ele. Assim, oração e leitura da palavra de Deus fortalecem o nosso espírito e fortalecem o nosso relacionamento com Deus. Como C.S. Lewis disse certa vez, a oração não nos põe em um relacionamento pessoal com Deus. Ao invés de sermos meramente conhecidos, nós nos expomos, contamos, colocamos a nós mesmos sob as suas vistas. Entretanto, algumas pessoas encontram grandes dificuldades ou desculpas para desenvolver práticas devocionais tão importantes para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa vida espiritual. Eu quero elencar aqui algumas dessas desculpas e tratar delas com vocês. A primeira dificuldade, e provavelmente a mais complicada que muitas pessoas têm para ter um relacionamento com Deus, é a falta de fé. O autor de Hebreus, ele nos alerta, dizendo que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se a falta de fé é a nossa maior dificuldade para orar, provavelmente essa deveria ser o nosso primeiro pedido diante de Deus. Que Ele nos dê a fé que precisamos para nos aproximarmos dEle e falarmos com Ele. Uma outra dificuldade comum para o desenvolvimento de uma vida devocional é a falta de tempo. No mundo agitado e cura daremos, se nós não tomarmos uma decisão de fazer da oração e da leitura da palavra de Deus algo integrante da nossa vida, certamente teremos dificuldades nesta área. A oração é um momento de comunhão e de intimidade com Deus. Por isso precisamos incluí-la em nossa agenda. Precisamos determinar um local e um horário e não deixar que nada nos atrapalhe nesse momento. Deus estará presente no horário e local marcado, esperando por você. Pois, segundo a sua palavra, perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Um terceiro problema, e muito comum que enfrentamos nesses tempos em que vivemos também, é a dificuldade de concentração. No mundo digital em que nós vivemos, a nossa mente é intensamente estimulada por imagens. Nós nos distraímos facilmente com uma notificação de celular, por isso temos muita dificuldade de nos concentrarmos quando estamos diante de Deus. Uma alternativa é no horário e local marcado com Deus para a sua devocional, para a nossa devocional, nós nos desconectarmos de tudo aquilo que tem o potencial de nos distrair. E essa é uma dica que foi dada pelo próprio Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Por fim, uma última dificuldade que nós encontramos, que muitas pessoas encontram, é não saber o que dizer para Deus no momento da oração. Aprender a orar é como aprender a falar. No início, nós não sabemos como falar com Deus. Isso é normal. Não conseguimos articular bem as palavras. As nossas orações são como palavras de uma criança que está começando a aprender a falar. Mas nós não precisamos nos preocupar com essa dificuldade, pois é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós diante do Senhor. Pelo menos é isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Querido amigo, querida amiga, não desperdice tempo da sua vida longe de Deus. Busque-o em oração. Não permita que essas dificuldades te impeçam de se aproximar de Deus através da leitura da palavra e da oração. Porque sem essas práticas devocionais, o nosso espírito se enfraquece. Mas quando nós estamos diante de Deus através da oração, nós sentimos o nosso espírito conectado com o Espírito de Deus e a nossa vida espiritual se fortalecendo. Deus está presente nas nossas vidas. Deus está nos esperando nesse lugar chamado oração. Deus está pronto para falar com a gente e Ele também está pronto para ouvir a nossa oração. Que Deus te abençoe e que esta palavra te estimule a fazer da oração e da leitura da palavra de Deus algo habitual na sua vida. Vamos orar? Senhor, nos abençoa na nossa vida espiritual. Fortalece a nossa vida, Deus, nossa vida espiritual, para que possamos permanecer firmes nesses tempos difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma disciplina devocional. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a concentração necessária. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a fé que precisamos. E ajuda-nos, ó Deus, a aprender a falar contigo. Aliás, obrigado, Senhor, porque o Senhor entende aquilo que vai no nosso coração, porque é o Teu Espírito Santo que intercede por nós. Eu lhe peço que o Senhor nos dê a motivação que precisamos para buscá-lo cada vez mais em oração. Em nome de Jesus. Amém.